Esse nome aqui está completamente errado. Eu sou o porta-voz oficial desse livro no Brasil, mas este nome não representa o livro. Olá, eu sou Aldo Novak. Se você já me conhece, obrigado por estar de volta. Se você não me conhece, parabéns por estar aqui. Eu vou tratar de um ponto interessante hoje porque eu sinto que é necessário tratar desses aspectos também. Eu viajo muito em empresas para dar palestras e treinamentos sobre diversos assuntos. Agora, um deles é um que me é bastante relevante. Esse livro aqui, A Empresa Livre de Fofoca, é um livro que vendeu muito no Brasil, The Gossip Zone americano, e o autor, Sam Chapman, ele escreveu esse livro para ajudar as pessoas e as empresas a se livrarem da fofoca. Olha que interessante. Esse nome aqui está completamente errado. Eu sou o porta-voz oficial desse livro no Brasil, mas este nome não representa o livro. Sabe por quê? Porque dizer que esse livro é sobre a fofoca no Brasil passa uma ideia completamente equivocada. A fofoca, fala a verdade, você já sabe disso. As pessoas fazem fofoca de assuntos que não são muito relevantes. Então, quando a gente coloca esse nome no título do livro, parece que a gente está falando de alguma bobagem. Olha, a fofoca está atrapalhando a gente. Não, esse livro é muito mais importante que isso. E esse livro é um livro muito bem pesquisado. O autor, ele realmente ensina as empresas a se livrarem da fofoca interna. E é muito importante isso. Só que o livro não é sobre a empresa livre de fofoca. É sobre como tirar a fofoca da empresa? É, também tem isso. Mas é muito mais que isso. Na verdade, esse livro devia ter o título de A Sociedade Livre dos Golpes, das intrigas, da sabotagem, das mentiras pessoais e profissionais. Este livro é muito mais importante do que parece. Eu fiz uma pesquisa, quando eu me tornei porta-voz dele, para verificar quanto é que as mentiras causam de perdas nas empresas. É gigantesco, eu não vou tratar isso agora. Nós não temos tempo para isso. Mas o que eu vou explicar para você é como você pode e deve pegar e calar a boca dos mentirosos. Esse livro ajuda exatamente a isso. Nesse caso, ajuda a fazer muita coisa, tá? Então, esse livro, se você tiver esse livro, leia de novo, se você já leu antes, ou se você quiser comprar, tem o link aqui embaixo para que você leve o livro, tá bom? Ele está na Amazon, se não me engano. Agora, olha que interessante. Tem uma frase que é dita no Brasil como se fosse do Freud, eu não sei se é. Mas a frase é, quando Pedro fala de Paulo, especialmente quando ele fala mal de Paulo, eu entendo mais o Pedro do que o Paulo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você fala mal de alguém, seja quem for, você está falando de você. Ah, Aldo, mas na política, por exemplo, não é assim então. Política não é tratada nesse momento, tá? Eu entendo isso. Política, eleições, eu não quero tratar disso aqui. Tem uma outra razão para isso, eu vou explicar mais tarde, em outro vídeo. Mas, quando você está falando de qualquer outro assunto pessoal, empresarial, profissional, a última coisa que pode ser concebida é a fofoca. Porque a fofoca não é fofoca só. E esse é o ponto. É importante. Quando o livro diz a empresa livre de fofoca, parece que é só sobre as pessoas batendo papo de alguma coisa sem importância. Não é não. O que acontece é que quando você acha que é só isso, olha o problema. Eu não sei se você, por exemplo, gosta de, como é que é o nome? Trufas com licor. Né? Eu, por exemplo, quando vou ao Cacau Show, adoro comprar trufas com licor. Agora, comprar trufas com licor é absolutamente diferente de beber
até se tornar um alcoólatra. Embora tenha licor. E não é a mesma coisa. Então, entenda bem. Sabe o que é fofoca? Sabe o que é fofoca? É trufa com licor. Trufa com licor. Você não pode misturar isso aqui. Se você for até uma reunião dos alcoólatras anônimos, acho que é esse o nome, e dizer, olha, eu vou ajudar vocês a se livrarem das trufas com licor, você vai apanhar. Não há conexão. Fofoca, no Brasil pelo menos, tem esse sentido. É a trufa com licor. Então não é isso. O título devia ser outro. É como se livrar dos golpes, das mentiras. E isso é muito, muito mais grave do que parece. Quando você considera... Porque o que é uma fofoca? Ela é a primeira pedra que vai derrubar a segunda pedra e multiplicar e crescer exponencialmente a partir de certo ponto. Eu conto uma fofoca, duas pessoas escutam, as duas contam mais duas, e daqui a pouco eu tenho 200 repetindo. E nós somos assim, nosso cérebro funciona assim. Quando muita gente repete alguma coisa, é verdade, a gente absolutamente acredita. Qualquer coisa que muita gente repita, vira verdade. Na nossa concepção, não quer dizer que seja verdade, mas para nós parece verdade. Então, a fofoca tem esse problema. Quando você fala, por exemplo, por que a trufa é diferente da fofoca? Porque uma trufa, você pode comer 1000, você ainda não vai conseguir se viciar em álcool por causa da trufa. Talvez em chocolate. Mas a fofoca não precisa. Ela começa pequena e começa a crescer, e crescer, e crescer, e se multiplicar. E atinge um número cada vez maior de pessoas, ou de empresas, no caso. Eu creio que, no seu caso, você sabe, você já enfrentou fofoca. Você já viu como é que ela funciona. Você talvez seja fofoqueiro ou fofoqueira. Se você é, cuidado, cuidado. Porque eu vou dar aqui a estratégia perfeita para acabar com os fofoqueiros. Eu não escuto fofoca. Eu não escuto porque eu não gosto. E eu bloqueio de cara quando alguém vem fofocar para mim. Falar mal. O que é fofoca? Aliás, vamos deixar claro uma coisa. O que é fofoca? É falar mal de uma pessoa ausente. Ela não está presente. Se a pessoa estiver presente, e se você falar mal dela, isso não é fofoca, porque ele está escutando. E ela pode se defender se for o caso. Mas se ela está ausente, você se tornou um fofoqueiro. Você começou a criar intriga, mesmo que não queira. Você começou a criar coisas dramaticamente péssimas para a pessoa, na empresa ou na vida pessoal ou profissional. Então, ela tem que estar presente, sempre tem que estar presente. Então, pensa o seguinte, alguém vai contar fofoca para você? Corta a fofoca na raiz, porque ela vai destruir tudo que você imagina. Ela não vai te ajudar em nada. Algumas pessoas pensam que vai. E se você costuma fazer fofoca, e aqui o que é fofoca? De novo, fofoca é falar mal de alguém sem que ela esteja presente. Se ela estiver presente, não é fofoca, é opinião. Então, é muito importante entender essa diferença. Você é um fofoqueiro ou uma fofoqueira se você fala mal de alguém longe dela, nas costas. Se você tem que falar nas costas de alguém, só fala o que é bom. Ou só fala de quem você gosta, só fala de quem você defende. Defende ela, mas não fala mal. Falar mal de alguém que não está presente, fala mal de você. Volta àquela frase que eu comecei. Quando Pedro fala mal de Paulo, eu entendo e conheço mais Pedro que Paulo. O Paulo eu não tenho certeza, mas o Pedro eu tenho. O Paulo eu não sei se é enganador, se é fofoqueiro, se é intrigante. Não! Mas o Paulo eu sei. Entenda que se quem conta a intriga, a fofoca, a mentira, essa pessoa não merece a sua atenção e nem a minha. Então não me venha contar fofoca. Não me venha falar mal das pessoas. Eu prefiro ficar quieto. Ok. Em política, eu tenho que contar política porque eu fui consultor de políticos também. Eu trabalhei como assessor de vereador. Então eu vi isso acontecer. Na política eles contam fofocas e mentiras, intrigas, eles fazem isso. Não é o caso aqui. De novo, se você é um político, não me assista. Aliás, não fale comigo. Mas é importante entender essa diferença. Porque
Isso destrói, a fofoca destrói carreiras, casamentos, noivados, amizades. A fofoca quebra empresas. Porque, veja, tudo começa pequeno. A fofoca começa exatamente como aquele chocolate que tem licor. A fofoca começa assim, é por isso que as pessoas não dão importância. Elas falam, não, mas eu não faço mal para ninguém. Eu estou contando uma coisa que achei absurdo aquilo, eu vou contar aquilo. Isso é uma trufa com licor. Por isso a pessoa pensa que é só isso. O problema é que a trufa, se a pessoa comer 1 tonelada, ela pode até engordar, mas ela não vai ficar viciada em álcool. Mas a fofoca, se você contar para uma pessoa, vira 2, você conta para as 2, vira 4, de 4 vira 8, 8 16 e cresce exponencialmente e você destrói carreiras, vida, relacionamento. É um desastre. É um desastre. É tão ruim, mas é tão ruim que se você não tiver nada para fazer hoje, escreve essa frase. Escreve essa frase. Quando Pedro fala de Paulo, eu entendo mais de Pedro que de Paulo. Especialmente quando Pedro fala mal de Paulo, eu sei que eu não posso confiar em Pedro. Entenda. Quando você, por qualquer razão, sentir vontade de resolver esse problema, e aqui eu vou dar a solução, tá? Quando você vier com um fofoqueiro e vai falar para você, não importa quem seja, quando for, o fofoqueiro chegou para você, na empresa, por exemplo, isso é muito comum em empresa, tá? Ele chega para você e fala assim, vou contar uma coisa. Rapaz, eu vou contar uma história. Olha, você não vai acreditar. Mas eu soube, quando alguém chegar para você e começar com isso, que parece que vai falar mal de alguém, você vai falar de quem? Ah, eu vou... Olha, aquela assessora que trabalha agora lá no... Não, peraí. Se é para falar mal dela, chama ela aqui. Agora. Não, mas não vou falar mal. Não. Vai falar mal de alguém, fala na frente dela aqui. Ou liga para ela e fala com ela. Mas não fala comigo. Não fala comigo. Não faça fofoca para mim. Porque se você fizer fofoca para mim, eu sei que você é a pessoa que eu não quero nem passar perto. Então, como é que você acaba com a fofoca e com o fofoqueiro? A hora que ele vier contar uma fofoca para você, não importa quem seja. Especialmente se for alguém que você gosta. Porque é aí que está o perigo, tá? O fofoqueiro ou a fofoqueira que cria mais problemas é aquela que conta uma coisa para alguém. Olha, vou te contar uma coisa. Mas eu vou contar. E aí você pensa que é uma coisa importante. Para ela né? É fofoca. Ela vai falar mal de alguém que não está presente. Quando isso acontecer, e ela contar alguma coisa, você fala, escuta, tá legal, mas chama a pessoa aqui. Fala para ela, não para mim. Isso é fofoca. Fofoca pega muito mal para você. E eu gosto de você. Eu não quero que você fique com a fama de ser um fofoqueiro ou fofoqueira. Então, chama a pessoa aqui. Nunca aceite que a pessoa conte uma fofoca sem a presença da outra pessoa. Esse é o ponto. A chave toda é que a fofoca costuma ser dita na ausência da outra pessoa. Então, quando alguém pensa em falar mal, por exemplo, de alguém na minha frente, eu falo, tá, vai lá contar para ela isso. Vai contar para ela. Aqui, se você já leu o livro, sabe, uma das estratégias que o Sam Chapman dá é o seguinte: vai falar mal de alguém, você tem que chamar ela aqui na frente e contar o que você vai contar para mim, na frente dela. Ela tem que se defender. A pessoa da qual eu vou falar mal tem que se defender. Quer dizer que a pessoa que fofoca está mentindo? Não, nem sempre. Quer dizer que a pessoa que não fofoca nunca? Não, nem sempre. Mas se você diz para ela, eu escuto se você chamar a outra pessoa aqui e disser na minha frente, na frente dela, o que você vai me contar. Aí eu escuto. Você vai ver que muita gente não faz isso, nem que, como dizia meu pai, nem que a vaca tussa. Não vai falar porque, não, na frente eu não vou falar, eu vou te contar porque é segredo. Tá? Não aceita. Tem que falar na frente da outra pessoa. Porque pode ser que haja um elemento de realidade no que ela está dizendo, mas que a coisa toda não seja real. Ou seja, ela tem um ponto de verdade e o resto são uma construção, que é uma mentira, é uma construção. Então, é muito importante fazer isso.
sempre diga, eu aceito escutar, desde que você chame a pessoa aqui e conte para nós dois. Eu me lembro, ocorreu um caso em que uma pessoa deu em cima de uma... Na época não era funcionária mais minha, mas trabalhava comigo. Deu em cima dela. E ela veio me contar. Falei, olha... E aí, falou com ele? Ah, eu falei. Então tá certo. Mas você não vai falar? Eu falei, eu? Você tem que falar pra ele. Veja, o fofo, a pessoa que dá a notícia tem que falar com a outra. Nesse caso ela tinha falado. E a outra pessoa depois me ligou. Queria conversar comigo sobre isso. Eu falei, tá bom. E conversei com ela. E conversei e a noiva dele estava na linha dele. E eu não sabia, nem ele. Então eu falei, o que eu escutei da primeira pessoa. Ela falou que você disse isso, fez aquilo, fez aquilo. E ele falou, aí que dá o ponto. Ele falou, eu fiz, mas porque eu sou homem. Aí a noiva dele, que escutou na linha, entrou na linha. E aí foi uma briga. Ela falou, isso é um absurdo fazer isso. Então note bem, quando você chama a pessoa para falar, aí ela fala o que ela acha. Aí você sabe também quem diz a verdade ou quem não disse, né? Então, nunca. Aliás, daquele ponto em diante eu falei, olha, nunca mais venha contar para mim nada sem falar com a outra pessoa antes. Inclusive para ele. Então, eu acho importante você entender isso, porque eu sei que o tempo vai chegando ao fim agora aqui, mas é importante entender que você é responsável. Cuidado. Não fala mal de ninguém. Ou, na ausência dele. Se você estiver bravo ou brava com ele, chama e na frente dele, pode falar com todo mundo escutando. Na frente dele. Nunca na ausência da pessoa. Eu tenho certeza. Eu não me lembro de nenhum caso em que eu tenha falado mal de alguém na ausência da pessoa. Eu sempre falo. Na verdade, quando eu era adolescente, eu falava assim. Mas, de alguns anos pra cá, eu parei de fazer isso. Quando a pessoa não está junto, eu prefiro não falar. Eu prefiro não envolver isso. Eu quero que ele esteja junto, porque se ela estiver junto, a fofoca morre ali. Chama a pessoa e fala, eu escuto se você chamar outra pessoa aqui, na minha frente, ele disser isso. Está sossegado. Mas assim, isso é fofoca. Isso é fofoca e vai contra você. Fala mal de você. Isso não dá para aceitar. Quando Pedro fala de João, né? Pedro está falando dele próprio. E assim por diante. Então, eu nem sei se essa frase na verdade é do Freud, mas é dita como do Freud aqui. Eu tenho que verificar depois disso. É importante entender que a fofoca é crescente. Diferente de comer um chocolate com licor. A fofoca é crescente. Você comete a burrada de fazer uma fofoca, ela cresce. E aí o problema é que, depois de algum tempo, você vira uma pessoa que cria um universo irreal de fofoca. Acaba acreditando nesse universo. Você fica com raiva das pessoas que nem sabem do que aconteceu. Olha só, elas não estão nem te escutando, não estão junto. E você está provocando um problema para ela, para você, para os dois, ou para os três, não sei quantas pessoas envolvidas, mas você está provocando um problema. Então, lembra bem disso. A minha função aqui é ajudar você, nesses minutos, com táticas para resolver problemas. Então, essa é uma tática. Chama a pessoa e fala, tá, eu escuto se você disser isso na frente da outra pessoa. Sempre exija isso. Eu lembro que, de vez em quando, tem amigos que eu perdi por causa disso, porque eu falei, não quero escutar, não quero. Chama a pessoa aqui e fala então. Se não vai falar, se você perder um amigo porque não quer escutar, ou que ele quer contar uma coisa que tem que ser em segredo, sabe como é? Não é seu amigo. Não é sua amiga. Eu te encontro aqui na próxima edição. Tchau. Clique no botão inscrever-se. Isso, o vermelho. É assim que você vai se juntar a nós. E lembre-se de ativar o sininho de notificações também. Assim, fica sabendo das novidades que são postadas no canal. Quer ter mais tempo para pensar no seu negócio? A plataforma de automação de marketing digital, onde você encontra tudo em um só lugar. Conheça o Lead Lovers, a plataforma de automação de marketing digital perfeita para você.
Com o Lead Lovers você cria uma campanha, automatiza a comunicação e acompanha os resultados com poucos cliques. Dispense designers ou programadores. Crie você mesmo suas páginas do zero ou com nossos templates. Você pode usar seu domínio ou nosso em uma plataforma multiusuários para que você e seus filiados possam criar novas campanhas. Além de gatilhos e links inteligentes, encurtador de URL, lead scoring, lead tags e suporte totalmente nacional. Sem falar nas principais integrações com Marketplace, gateways de pagamento e Facebook. A solução em comunicação digital para o seu negócio está no Lead Lovers.